Olá, meu nome é Paulo e hoje nós vamos conversar sobre um dos acidentes aéreos mais marcantes da história da aviação brasileira, o voo Varig 254. Esse trágico evento, ocorrido em 1989, não apenas chocou o país, mas também trouxe lições valiosas que moldaram os parâmetros atuais da segurança na aviação. Ao longo do vídeo, nós vamos entender como tudo aconteceu, o que falhou na época e como a aviação evoluiu para evitar que algo assim se repita. O voo 254 partiu de Marabá com destino a Belém em 13 de setembro de 1989. Seria um voo curto, com cerca de 40 a 45 minutos. No entanto, o que deveria ser uma rota simples acabou se transformando num pesadelo. O problema começou com um erro no plano de voo da Varig. A empresa havia incluído um quarto dígito no rumo magnético em seus planos de voo. Por uma interpretação incorreta das informações, no lugar de 027 graus, a equipe inseriu 270 graus. Essa diferença pode parecer sutil, mas alterou significativamente a direção do voo. O comandante e o copiloto Nilson Zilli fizeram a programação para a proa 270. Durante o voo, eles não conseguiam sintonizar Belém nos equipamentos de navegação, algo que, estranhamente, era considerado normal naquela época, naquela região. Segundo Zilli, o comandante então não realizou o procedimento de checagem de velocidades e cartas de descida como deveria ser feito. Esse foi um momento chave, onde o erro de proa poderia ter sido identificado. Segundo Zilli, com a desorientação evidente, o comandante chegou a transmitir uma informação falsa para o controle de Belém, alegando uma pane. A tensão no cockpit aumentou. Zilli tentou argumentar quando percebeu que o rio que sobrevoavam não batia com o da carta, mas o comandante, irritado, mandou que fechasse a carta. Após 2 horas de voo, com o combustível já acabando, Zilli percebeu o erro ao olhar a carta de descida. Eles estavam voando para o sul, enquanto Belém ficava para o norte. O resultado foi um pouso forçado no meio da selva amazônica. O avião bateu nas árvores, perdendo as asas, e a fuselagem se chocou contra o solo. Infelizmente, vidas foram perdidas, e os sobreviventes precisaram aguardar dias até a chegada do resgate. O acidente expôs deficiências importantes na navegação aérea da época. Primeiro, a dependência de uma navegação quase artesanal. Em 1989, os sistemas de posicionamento, como o GPS, não estavam disponíveis para a aviação civil. A navegação era baseada em bússola, sinais de rádio e referências visuais em mapas. Um erro de digitação, como o do rumo 027 para 270, era muito mais difícil de ser detectado com os recursos disponíveis. Outro ponto crítico foi a falta de radar para o controle de tráfego aéreo na Amazônia. Isso impedia que os controladores monitorassem a posição exata das aeronaves e alertassem sobre desvios de rota. Um fator humano fundamental: a falha no cumprimento de procedimentos. O fato de o comandante ter pulado a checagem de cartas de descida foi determinante. Se ele tivesse seguido o protocolo, o erro provavelmente teria sido identificado a tempo de evitar a tragédia. E por fim, houve uma falta de comunicação clara e uma hierarquia muito rígida na cabine. E isso impediu que o copiloto fosse mais incisivo em suas preocupações e de ter as suas observações levadas em consideração pelo comandante. A Varig também foi criticada por não ter emitido boletins informativos sobre os erros de programação de rota que já haviam ocorrido com outros pilotos, um problema conhecido que não foi devidamente abordado. De 1989 para 2025, a aviação passou por uma verdadeira revolução tecnológica em termos de navegação.
A principal delas é a universalização do GPS e de outros sistemas de navegação por satélite, como o Galileu, por exemplo. Hoje é possível determinar com grande precisão a posição da aeronave e em tempo real. Hoje nós temos também os sistemas de gerenciamento de voo, ou os Flight Management Systems. Esses sistemas integram informações de navegação, desempenho e sistemas da aeronave, e eles permitem que a rota seja inserida digitalmente e monitorada continuadamente. Qualquer desvio é imediatamente detectado e um alarme é acionado. A introdução de mapas digitais e das Electronic Flight Bags nos cockpits das aeronaves fez com que as cartas de papel deixassem de ser necessárias. Isso tornou a navegação mais visual, mais interativa e menos sujeita a erros manuais. E, naturalmente, a cobertura de radar melhorou muito em muitas regiões, mesmo que ainda existam desafios em áreas remotas. Além disso, sistemas como o DS Bravo permitem que aeronaves transmitam a sua posição via satélite, aumentando a visibilidade e a segurança mesmo em áreas sem radar tradicional. Além da tecnologia, a cultura da cabine de comando também mudou muito graças ao CRM, ou Gerenciamento de Recursos de Tripulação ou de Companhia. Em 1989, a hierarquia rígida e a figura do comandante como autoridade inquestionável eram comuns, e isso, como nós vimos, pode ser perigoso. O CRM foca na comunicação eficaz, no trabalho em equipe, na liderança situacional e na tomada de decisão colaborativa. Hoje, espera-se que todos os membros da tripulação, desde o comandante até o comissário de bordo, se comuniquem abertamente, expressem preocupações e proponham soluções, independentemente de sua posição. Mas, com todas essas mudanças, a pergunta é: um acidente com as mesmas características do Varig 254 ainda poderia ocorrer nos dias de hoje? Na minha opinião, não. Não da mesma forma. Eu acho muito improvável que um avião hoje se perdesse por um erro de digitação de rumo e pela falta de instrumentos básicos de navegação. O GPS, o FMS, os sistemas de monitoramento modernos tornariam um erro de 270 graus em vez de 027 graus algo impossível de não ser detectado quase que imediatamente. Os sistemas de navegação de hoje cruzam informações e alertam sobre essas inconsistências. No entanto, é importante ressaltar que acidentes aéreos ainda acontecem, mas por outros tipos de falhas. Hoje, os maiores riscos vêm das seguintes áreas: falhas de sistemas complexos. A tecnologia avançou, mas a complexidade também. Falhas de software, cibersegurança ou sistemas integrados podem apresentar novos desafios. Fatores humanos persistentes. Embora o CRM tenha evoluído, erros humanos ainda são uma causa significativa de acidentes. Fadiga, distração, autocomplacência e falhas na comunicação, mesmo com treinamentos, ainda podem ocorrer. Fenômenos meteorológicos extremos. A natureza continua sendo um desafio imprevisível. Problemas de manutenção não detectados. A falha de componentes pode levar a situações críticas. Então, embora o tipo específico de acidente do Varig 254 seja coisa do passado, graças à tecnologia e ao CRM, a vigilância constante e a evolução das práticas de segurança são eternas na aviação. Ter assistido aos vídeos sobre o Varig 254 e fazer esse trabalho me trouxe um grande aprendizado. Ainda que a gente já tenha tido oportunidade de interagir com o Zili na palestra online, assistir os vídeos reforçou a ideia de que, mesmo com toda a tecnologia, o fator humano continua sendo a peça mais importante na segurança aérea. A humildade, a comunicação aberta, a capacidade de reconhecer que estamos errados e corrigir os nossos erros o mais rápido possível
são tão importantes ou até mais importantes do que qualquer equipamento de última geração. A aviação é uma indústria que aprende e evolui a cada incidente. O legado do 254 está nas mudanças que ele proporcionou, tornando os céus muito mais seguros hoje. A cada voo que nós fazemos, nós estamos usufruindo de lições que foram duramente aprendidas. Bom, vamos a alguns extras. Eu fiz um cross-check entre o conteúdo do relatório final do CENIPA e o conteúdo dos vídeos. É importante a gente observar que o relatório oficial é um documento técnico factual, enquanto os vídeos podem incluir depoimentos pessoais e informações que não são detalhadas no relatório de investigação. Bom, vou apresentar algumas informações divergentes ou não mencionadas no relatório oficial. Essas informações, elas estão presentes nos vídeos, mas não estão detalhadas no relatório. Primeiro, os rumores desmentidos pelos pilotos. O relatório oficial não faz menção às notícias que circularam na imprensa sobre os pilotos estarem ouvindo o Jogo do Brasil no rádio, nem sobre um passageiro a bordo que conhecia a localidade e tentou alertar a tripulação sobre a rota. Esses pontos permanecem sem esclarecimentos de boatos feitos pelo Zilli nos vídeos. Em segundo lugar, vem a questão do comandante ter pulado o procedimento de checagem. Enquanto o relatório detalha as ações da tripulação, como a inserção do rumo incorreto, o 270, em vez do 027, e a dificuldade de obter sinais de navegação, o relatório não afirma explicitamente que o comandante pulou o procedimento de checagem de velocidades e cartas de descida de forma intencional. Uma terceira questão é o fato do comandante ter mentido sobre a pane no painel. O relatório oficial não contém nenhuma declaração do comandante alegando pane no painel eletrônico, ao controle de Belém. Ele registra que o comandante informou que continuava sem contato VHF com o centro de controle de Belém. Tem também a questão das interações pessoais na cabine. O relatório não detalha interações verbais ou comportamentais específicas entre o comandante e o Zilli, como o comandante irritado mandando o copiloto fechar a carta. E um último ponto foi a pressão para que o relatório fosse feito em conjunto e a recusa inicial da Varig às sugestões do CENIPA. O relatório do CENIPA se concentra na investigação técnica do acidente e nas causas, não abordando a suposta pressão sofrida pelo copiloto para elaborar um relatório conjunto com o comandante, nem a recusa inicial da Varig em implementar as sugestões do CENIPA para a alteração do plano de voo. Em síntese, as discrepâncias são principalmente a ausência de detalhes sobre interações pessoais, boatos e os eventos pós-acidente, como a pressão para o relatório e a interação com a Varig. Esses são os elementos mais contextuais dos depoimentos nos vídeos, mas eles não fazem parte do conjunto de um relatório oficial de investigação científica. Muito obrigado, espero que você curta assistir esse vídeo.